Pessoal, antes mesmo de me apresentar, eu parabenizo a cada um de vocês que estão aqui, que se importam com o crescimento seguro da carreira de cada um, né, com o crescimento da clínica de vocês. Como ela apresentou, meu nome é Elisângela Lopes, sou especialista em direito médico. Hoje eu tenho um escritório voltado exclusivamente para atendimento do profissional médico, tanto na implementação jurídica para clínicas, implementação jurídica para o médico autônomo, como também na defesa médica, seja ela administrativa, junto ao Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional, e também em ações judiciais. Hoje eu quero falar com vocês sobre o planejamento de carreira médica, principalmente sobre a implementação jurídica para clínicas, implementação jurídica para o médico autônomo, né, que hoje faz a sua medicina, e eu digo sempre que eu também sou empresária, mesmo que a gente atenda sozinha, e autônomos e empresa nós somos. Então é importante que vocês compreendam a importância, né, do jurídico na carreira de vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre. Bom, crescer na medicina, eu acredito que vocês já compreenderam, e hoje mesmo eu ouvi aqui no evento, como a medicina tem mudado, né? Como a gente saiu de uma medicina que era muito bem vista, que era uma medicina... Acredito que nunca foi fácil ser médico, eu tenho certeza disso. Mas hoje, o posicionamento, e aí é uma das queixas dos meus mentorados, que eu pensei que eu só precisava estudar. E aí eu tenho que implementar o jurídico, eu tenho que me posicionar, eu tenho que entender como tratar esse paciente e o que aconteceu e por que é o que a gente vai tratar aqui. Quando eu digo para vocês que vocês estão de parabéns por estar aqui, é porque vocês já decidiram sair da manada. Vocês já decidiram se destacar de outras clínicas, de outros médicos que ainda não entenderam que a implementação jurídica dentro de uma clínica, dentro de uma carreira, não é só lidar com papelada, mas sim aumentar a experiência junto ao seu paciente. E o porquê que houve essa mudança, né? Nós saímos de um sistema paternalista, onde o médico, ele dominava toda a clínica do paciente. O médico, antigamente, ele dizia ali o que o paciente tinha e era lei. Tô certa? Né? O médico não era questionado. Hoje, porém, houve uma transição e esse paciente, ele vem compor essa clínica. Ele quer se empoderar do diagnóstico, do prognóstico, de possíveis contraindicações, e ele decide se ele quer ou não aquele tratamento. E entender isso, doutores, é importantíssimo, porque muitas vezes, quem de vocês aqui já teve um paciente que já chegou com o diagnóstico pronto porque buscou lá no Dr. Google? Alguns, né? E é isso, essa mudança, né, o excesso de informação na mídia, na internet, no Dr. Google, no ChatGPT. Eu ouço os médicos me dizerem, eles já chegam com o diagnóstico pronto. Então, essa mudança, ela precisa ser acompanhada, entendida, e ela não é ruim. Né? Toda mudança, ela gera um desconforto, porque nós vamos ter que nos adequar. Né? E não é difícil nos adequarmos quando a gente entende que ter o paciente e nutrir a relação médico-paciente faz com que vocês tenham segurança. O que acontece quando nós não temos, doutores, um jurídico preventivo dentro da nossa clínica? Processos judiciais, o mesmo ato médico, ele pode desencadear 3 ou 4 processos. Então, eu tenho um ato médico que pode gerar um processo cível, onde o profissional médico precisa ir
indenizar esse paciente. Eu tenho o mesmo ato que, se considerado um ilícito penal, pode ser considerado aí criar, né, ter uma ação penal, e ainda processos administrativos, que tanto o PAD, que é o processo administrativo disciplinar, quando esse profissional médico trabalha no SUS, ou ainda o processo ético profissional ou sindicância junto ao Conselho Regional de Medicina ou Conselho Federal de Medicina. Então, estar atento às normas do Conselho, que eu acredito que vocês, assim como o advogado, têm um pouco de dificuldade de acompanhar as mudanças, né, do Conselho, porque todos os dias, né, a gente vê aí algumas mudanças, até para uma resposta popular, né? Hoje, então, a gente acompanhar todas essas mudanças, acompanhar tudo isso, acaba que ficou um pouco mais difícil, porque você já tem o compromisso da clínica. Exposição digital, né? E aí, por que estamos tendo tantos processos judiciais e por que a mídia todo dia condena um profissional médico? Porque hoje, infelizmente, nós estamos lidando com pessoas que elas saem de casa para processar médicos. Eu tenho uma situação no escritório em que chegou para eu fazer uma defesa médica, e quando eu estava analisando a parte autora, falei, eu sou muito boa com nomes. Então eu falei, eu já vi esse nome em algum lugar. Eu fiquei com aquilo, aí no outro dia continuei, falei, eu vou pesquisar. Pesquisei o CPF, essa mesma mãe, ela já tinha ingressado contra 3 profissionais pediatras com situações muito parecidas. E uma das teses de defesa que eu utilizei é que ela estava utilizando como meio de vida processar médico. Infelizmente, né, existe isso. Infelizmente, a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. E aí, né, todo o risco reputacional. E eu sempre digo para os meus mentorados, para os meus clientes, que quando você tem, por exemplo, um seguro de responsabilidade civil, que eu acredito que aqui a grande maioria ou a maioria já tem, e um bom seguro de responsabilidade civil, porque é importantíssimo que vocês entendam, por exemplo, que não é qualquer seguro de responsabilidade civil que está cobrindo vocês. É importante que vocês tenham um olhar técnico sobre o tipo de cobertura e se realmente está te assegurando. O que nós temos é que o seguro de responsabilidade civil, ele é importante? Muito. Porém, ele só vai indenizar você. Ele não vai cobrir o ruído da sua imagem, a sua reputação. E a gente precisa pensar nisso. E quando eu falo de documentos médicos, né, o que eu ouço é, doutora, eu nunca implementei isso na minha clínica, eu não vou dar um monte de papel para o cliente assinar, senão ele nem vai fazer esse procedimento. Então, assim, é preciso desconstruir essa ideia. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês, algumas notícias que eu tirei essa semana, né? Então, aqui, eu tenho uma indenização por prontuário médico trocado. Aqui, um consentimento genérico. E aqui, o sigilo médico. O que tem em comum esses processos? Vocês entenderam que nenhum deles foi erro médico? Nenhum deles foi um erro do ato médico. Aqui, todos foram dever de sigilo quebrado, né? Através de um prontuário ali entregue errado, um diagnóstico entregue pela secretária de forma errada, e ainda um consentimento genérico. Então, quando eu falo de documentos médicos, eu venho para proteção, para blindagem da sua clínica. E o que eu quero, se vocês não levarem nada para casa da minha palestra, do que eu trouxe para vocês hoje, levem isso. Documentos médicos, eu vou ficar blindado, eu não vou ser processado.
duas coisas. O documento médico, ele vai blindar, ele vai, né, e lógico que não é um pacote de documento médico da internet, tá, pessoal? Quando eu falo de planejamento de carreira, nós vamos entrar na sua clínica, eu vou entender as suas necessidades, eu vou treinar a sua equipe e aí nós vamos construir documentos a quatro mãos. Eu preciso entender o que você faz e fazer um termo de consentimento que condiz com o procedimento que você faz. Eu preciso entender, por exemplo, quais são os seus, o tipo de associados que você tem dentro da clínica. Porque, por exemplo, eu tenho duas clínicas que é cases de exemplo que eu sempre uso. Uma clínica que já tinha 11 anos de funcionamento e me procurou pela dor. Ou seja, iniciou-se a chegada dos processos. Processos por atos médicos que colocavam a clínica no polo passivo. E o porquê disso? Existem contratos de cessão onerosa e você separa responsabilidades. Responsabilidade civil objetiva, que é a responsabilidade do médico, e que é a responsabilidade da instituição, e responsabilidade civil subjetiva, que é a responsabilidade do médico. Elisângela, o que isso quer dizer? Quando eu coloco uma instituição de saúde no polo passivo, e eu falo de responsabilidade objetiva, eu estou dizendo que quem tem que provar ao contrário é a clínica. Porém, quando eu coloco um médico no polo passivo, o paciente ele tem que trazer indícios suficientes de que houve ali negligência, imperícia e imprudência. Então, esse paciente ele não pode por si só dizer que houve, né, o erro médico. E quando eu preguei essa clínica, primeiro eu precisei lidar com um contencioso para só depois, paralelo a isso, construir toda a estrutura jurídico-preventiva, tá? Então, isso é importante, é por isso que eu falo para vocês, né, o porquê. Tá, eu estou agora blindado, agora eu tenho documentos médicos que condiz com o que eu tenho que fazer e, por conta disso, eu evito o problema, mas se o problema chega, eu tenho como me defender. Além disso, há treinamento de equipe. O que a gente vê na prática? Em outras cidades aqui em Vilhena, tenho certeza que não, né, Andriele? As pessoas se preocupam em abrir uma bela clínica com uma fachada maravilhosa, com uma recepção maravilhosa, com as xícaras caríssimas, mas coloca uma secretária e eles acham que a secretária é só uma atendente. E a sua secretária, doutor, ela não é só a sua atendente. Ela é o início da experiência que o seu paciente vai ter com você. E, a depender do tratamento que esse paciente receber, ele volta, ele nunca volta, e ele vai falar mal para você e vai evitar que outros venham. E, ao contrário, também é verdadeiro. O que acontece? Se eu tenho uma secretária que foi indicada lá, a menina estava lá no balcão da loja, no balcão do supermercado, é colocado dentro de uma instituição de saúde, não sabe o que é relação médico-paciente, não sabe o que é dever de sigilo, não sabe o que é consentimento informado, ela não faz ideia do que é isso. Ela não foi treinada para estar ali. A culpa é dela ou a culpa é nossa que não orientou, que não treinou para que ela compôs esse lugar tão importante da clínica. Então, o que eu quero que vocês entendam, que a equipe, o técnico em enfermagem, a enfermeira, a equipe multi, a sua secretária, ela precisa estar preparada para que ela seja a representação da sua imagem, da sua reputação. Ela precisa ser treinada para isso. Bom, já estou chegando ao final, olhando aqui no... tem a hora aqui já chegando ao final e eu tentando acelerar.
Gente, eu tenho uma última prescrição para vocês. Foi entregue as garrafas? Foi? Vocês receberam as garrafas? Tira elas. Eu queria uma... Pronto. Primeiro, eu não sou médica, mas eu vou prescrever que vocês, no intervalo, enchem a garrafa e tomem bastante água. E depois tem um QR Code no fundo da garrafa. E eu estou presenteando vocês com um diagnóstico da sua clínica. Um diagnóstico da sua clínica médico autônomo e também de um diagnóstico da sua clínica que tem ali outros colaboradores, tá? Gente, é isso para essa noite. Muito obrigada pela oportunidade de colaborar com vocês com informações que eu sei que faz a diferença. Médico que quer crescer, médico que quer alavancar carreira, que quer sair da manada, ele sabe que documentos médicos preventivos não é papelada. Documento médico preventivo é proteção, segurança e crescimento. Muito obrigada. Oh yeah, I'll tell you.